Aí, pessoal, mais uma resolução. Uma ampulheta pode ser considerada como formada por dois cones retos idênticos, unidos pelo vértice, inscritos em um cilindro reto. A razão entre o volume de um dos cones e o volume do cilindro é... Bom, então está falando sobre a ampulheta, né, e seu aspecto semelhante à inscrição de dois cones que são opostos, né, posicionados de forma oposta pelo vértice. Então vamos fazer um desenho aqui. Olha só, eu tenho aqui, ó, um cilindro. Aqui eu faço um cone e aqui eu faço o outro cone. E aí eu tenho então uma representação assim da ampulheta, né? O que o cone onde a areia fica depositada vai descendo, vai caindo até cair no outro, até ficar no depósito de baixo no outro cone. Ok. Então ele quer o que? Ele quer a razão entre o volume de um dos cones e o volume do cilindro. A palavra razão ela é bastante presente nessas questões de geometria, tanto geometria plana quanto espacial. Razão não esquece. É a comparação entre dois valores ou entre duas grandezas. Então a razão entre quem? Entre o volume de um dos cones. Então quem é citado primeiro vai em cima, ó. Razão entre o volume de um dos cones. Então o volume do cone em relação ao volume do cilindro. Embaixo, volume do cilindro. Então ele quer o resultado dessa razão. Olha só, eu vou fazer essa questão de forma bem rápida, vou explicar o raciocínio e depois eu vou detalhar a parte algébrica, a parte aritmética e algébrica desse raciocínio que eu vou estabelecer agora. Quando eu tenho um cone inscrito em um cilindro, olha só, quando eu tenho um cone inscrito em um cilindro, que é uma situação diferente dessa da questão, né? Na questão eu estou tendo dois cones unidos pelo vértice inscritos. Aqui eu estou posicionando o quê? Estou posicionando um único cone inscrito no cilindro. Observa que o vértice do cone coincide lá com o centro da base superior e a base inferior do cone coincide com a base do cilindro. Ok. Que relação existe aqui entre os volumes? Bom, aqui eu posso dizer que o volume do cilindro corresponde a 3 vezes o volume do cone. Como assim? Bom, no cilindro existem ali 3 cones. Um cone que tu está percebendo, um cone que tu está enxergando e o espaço vazio. E esse espaço vazio corresponde aí a mais 2 cones, certo? Então o volume do espaço vazio corresponde ao dobro do espaço que esse cone ocupa. São 3 cones, 2 que tu vê, aliás, 2 que tu não vê e um cone que tu vê na figura, ok? Bom, quando eu tenho 2 cones unidos pelo vértice, esses cones aqui são iguais, né? Tem a mesma altura. O que acontece? Acontece a mesma relação. Aqui eu tenho um cone e aqui eu tenho o segundo cone. Se eu chamar esse cone aqui de V1, esse cone aqui de V2 e esse cone aqui de V3, eu vou encontrar a relação que V1 mais V2 é igual a V3. Claro, se os cilindros forem os mesmos, logicamente. Então, o que acontece aqui? Acontece a mesma relação. A soma dos volumes desses 2 cones, V1 e V2, também é 1/3 do volume do cilindro. Então, o volume desse único cone é 1/3 do volume do cilindro.
E a soma do volume desses dois cones também é 1/3 do volume do cilindro. Então não importa se eu tenho só um cone ou se eu tenho dois, sempre o volume ocupado é 1/3 do volume do cilindro. E aí eu tenho uma terceira situação, também a partir de dois cones. Então vou desenhar aqui o mesmo cilindro. Eu também tenho dois cones, só que um dos cones é menor que o outro, vamos dizer assim, que tem alturas diferentes. Então, olha só, percebe que esse cone de baixo, ele tem uma altura maior que o cone lá de cima. Então, esse cone aqui, e aqui eu tenho o segundo cone. Então, se eu chamar esse cone aqui de V4, volume 4, e esse aqui de V5, o que eu posso estabelecer como relação? Que V4 mais V5 também é igual a V3. Ou seja, não importa, não importa que os cones sejam diferentes, que os cones aqui oposicionados pelo vértice, não importa que eles tenham volumes diferentes. Sempre o volume deles dois juntos equivale ao volume do único cone, que eu tomei como referência no início, que equivale a 1/3 do volume do cilindro. Então, nessas três situações aqui, o volume ocupado pelos cones, por um deles, ou por dois iguais, ou por dois cones diferentes, o volume ocupado sempre é o quê? É 1/3 do volume do cilindro. Agora pensa, se eu tenho na ampulheta, se eu tenho dois cones idênticos e a soma deles é 1/3 do volume do cilindro, então cada cone, se eles forem iguais, cada cone da ampulheta equivale a quanto? Equivale a metade de 1/3 do volume do cilindro, ou seja, equivale a 1/6 do volume do cilindro. Então, o volume do cone é 1/6 do volume do cilindro, portanto, a razão é de 1/6, que está na letra D, já que os dois juntos equivalem a 1/3 do volume do cone. Então, cada um é 1/6, ok? Então, isso é uma espécie de regra geral, que tu pode usar esse raciocínio do 1/3 do volume sem a necessidade de efetuar muitos cálculos. Agora, por que que isso acontece? Rapidamente. Olha só, o volume do cilindro, a fórmula é a área da base vezes a altura. Então, o volume do cilindro é igual, a área da base é π vezes r ao quadrado vezes a altura. Eu vou usar como referência um desenho aqui, olha só. Vou fazer um novo desenho. E vou dividir aqui como se fosse, né, a ampulheta. Aí o que acontece, ó? Essa altura desse cone eu vou chamar de H, que corresponde também à altura desse outro cone aqui, H. Seria a altura aqui por dentro, ó. Aqui H e aqui H. E aqui o raio dessa base aí, desse círculo, raio R. Então o volume do cilindro,
πr ao quadrado vezes a altura, nota aqui a altura do cilindro. Então é tudo isso que eu vou chamar de Hzão. Então o volume do cilindro, olha só, está sendo πr ao quadrado vezes quanto que é a altura do cilindro? É Hzão, que equivale ao dobro da altura do cone nesse caso. Já que eu tenho dois cones aí, cada cone tem altura h. Então o volume do cilindro está ficando 2πr ao quadrado h. Tranquilo? Então esse deu o volume do cilindro. Porque eu considerei a altura dele 2h, né? Para que cada cone tivesse uma altura h. Isso é uma opção minha. Eu poderia ter dito que a altura do cilindro era h e cada cone tinha altura h sobre 2. Enfim. A gente vai agora para o volume do cone. Volume do cone. O volume do cone é o que? É a área da base vezes a altura dele, né, a altura do cone, sobre 3. Volume do cone. Então, nesse caso, ó, o raio do cone é o mesmo raio do cilindro. Então, a área da base acaba sendo a mesma, né? πr ao quadrado. E a altura do cone é o próprio hzinho, que foi que eu estabeleci como altura, sobre 3. Então, isso é o volume de um dos cones. Aí eu vou comparar esses dois valores. Aqui eu tenho o volume do cilindro e aqui eu tenho o volume do cone. Então observa que o volume do cilindro é 2 vezes πr ao quadrado h, que é o que eu tenho aqui, ó. Tranquilo? Então o volume do cone está faltando multiplicar por 2 aqui para virar cilindro. E o volume do cone está sendo dividido por 3. Ora, então daqui para lá, ó, se eu quero sair desse volume e chegar lá nesse outro volume do cilindro, eu tenho que multiplicar por quanto? Eu tenho que multiplicar por 2. Por quê? Porque eu tenho esse 2 na frente aqui do cilindro, né? E também tenho que multiplicá-lo por 3, já que aqui ele está sendo dividido por 3 e lá não. Então, para que esse valor πr ao quadrado vezes h sobre 3 se transforme em 2πr ao quadrado h, eu tenho que multiplicar por 2 e por 3, ou seja, vou multiplicar por 6. Logo, o volume do cone é 1/6 do volume do cilindro. Olha aqui rapidinho, ó. Se eu pegar πr ao quadrado h sobre 3 e multiplicar por 6, olha o que acontece. Eu vou simplificar esse 6 aqui com esse 3 por 3, que dá 2. E aí acaba resultando o quê? 2πr ao quadrado h, que é o volume do cilindro. Realmente, quando eu pego o cone e multiplico por 6, eu chego no cilindro. Então, realmente, cada cone aí é 1/6 do volume do cilindro. Mas nota que toda essa parte da direita do vídeo aí, que tu está observando esses cálculos, eu não precisaria fazer na medida que eu sei que sempre o volume do cone inscrito no cilindro é 1/3 do seu volume. E se eu tiver dois cones ou posicionados pelo vértice, ou opostos pelo vértice, cada um deles é 1/6 do volume do cone, ok? Então era isso, espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.